Olá, tudo bem com vocês? Eu sou economista, historiadora Elisângela Reis e estou aqui hoje no dia 19 de abril para a gente falar um pouquinho sobre essa cultura esquecida do dia 19 de abril, dia do índio. Sim, índio, os verdadeiros donos da terra brasilis, né? Por que índio? Essa nomenclatura, os portugueses que cá chegaram na terrinha denominaram os nativos de índios. Chamaram de índios porque, num primeiro momento, acreditou-se até que haviam chegado as Índias, já que era a rota preterida, né, das navegações ali do século XV e XVI. Então, como eles tinham semelhanças étnicas, então denominou-se indígenas ou simplesmente índios. Né? Assim também foi com Cristóvão Colombo, quando ele, em 1492 ele chega à América do Norte, ele chega ali perto da ilha das Bahamas, né? Que ele encontra outros habitantes ali de os povos pré-colombianos ou os ameríndios, assim chamado pela historiografia. Estima-se que antes dos europeus cruzarem no século XV e XVI o Oceano Atlântico e chegarem às Américas, né, ao continente americano, existiam mais de 100 milhões de nativos. Desses 100 milhões, segundo os etnólogos, sociólogos, historiadores, os sociólogos e os arqueólogos, mais de 70 milhões foram dizimados. Só que no Brasil, em 1500, quando Pedro Álvares Cabral chegou nas terrinhas, nós tínhamos, não existe um verdadeiro consenso. Estima-se que entre 3, 5 ou 10 milhões de nativos. É muito difícil fazer esse cálculo, até porque toda a primeira habitação dos portugueses é litorânea. Muito tempo depois é que os sertanistas, os bandeirantes, eles vão adentrar ao Brasil, né? Porque como tinha uma mata nativa muito fechada, que era praticamente considerada intransponível, era inclusive denominada a muralha, havia muita dificuldade para se adentrar ao interior do Brasil. Então, toda a habitação de início foi litorânea, então, mesmo assim, isso não foi difícil de forma nenhuma para os portugueses dizimarem nações inteiras, tribos inteiras de indígenas. Né? Primeiro momento, eles escravizaram, trataram os índios, inclusive mandaram chamar até os jesuítas para cá para domesticar os índios. Olha só, domesticar, porque eles consideravam os índios selvagens e sem alma, né? Eles diziam que os índios precisavam ser catequizados porque eles não tinham alma, eles nem eram considerados gente, eles eram coisa, eles eram indolentes, eram indóceis, não gostavam de trabalhar. Olha só, eles invadiram a nossa nação, né? Mataram a nossa gente, matavam o nosso povo, né? A terra de Pindorama, ou seja, o primeiro nome do Brasil é Pindorama, a terra das palmeiras, que era assim que os índios chamavam o nosso Brasil. E esses índios aí foram considerados pelos portugueses como selvagens, indolentes. Olha só, os europeus achavam que os índios eram totalmente indolentes, que eles eram selvagens, eles precisavam de civilização. Veja só, o homem branco vai lá, invade a terrinha, invade com arma de fogo, com um monte de coisa, aí o índio vai defender aquilo que é dele, a terra é dele, a posse é dele, e agora eles são selvagens, né? Então, nesses 522 anos de história do Brasil, a gente tem aí uma situação muito precária, né, desses índios aí, que em 1907, deixa eu arrumar aqui o meu cocá, que já tá soltando, em 1907, o Brasil ele é autuado pelo massacre dos seus índios, né? O que acontece?
Em 1934, a Constituição da época, ela começa a, e as outras que sucederão, começam a garantir a posse das terras aos nativos, né, que aqui habitavam. E essa demarcação. Nesse projeto inicial, a partir da Constituição de 1934, um grande incentivador da causa e que vai dirigir esse projeto é o Marechal Cândido Rondon. Inclusive, ele é descendente de nativos. Ele vai ser um ferrenho defensor aí da causa indígena. Em 1940, a gente tem aí o porquê do dia 19 de abril. Acontece, queridos, o primeiro fórum, o primeiro debate, o primeiro manifesto de lideranças indígenas da América. E inclusive Chile, México, eles começam o quê? A se preocupar para criar medidas protecionistas para os índios, né? Principalmente pela morte dos índios. Por exemplo, a gente vai ter na América Central, ali com os espanhóis, um massacre, né? Incas, maias, astecas, olha, a coisa é terrível, né? Principalmente principalmente astecas e incas, tá? Eles dizimam populações inteiras, principalmente porque eles chegam com arma de fogo. E uma coisa, porque os nativos, principalmente da América Central e da América do Sul, não conheciam cavalo, galinha. Aqui no Brasil eles domesticavam a capivara, o porco do mato, né? E na América Central, principalmente com incas e astecas, o que eles vão fazer? Como os espanhóis chegam com cavalos, o som do cavalo é esturrecedor para eles, ensurdecedor, desculpa. E o que acontece? Aquilo cria um medo deles, inclusive porque eles acreditavam que esses espanhóis que chegaram eram seus ancestrais, eram os deuses, né? Voltando nos seus ancestrais. Então eles foram lá acreditando nisso, acabaram morrendo nas armas de fogo ali dos espanhóis. E aqui no Brasil também. Aqui no Brasil eles foram tratados como animais. Eles não só morreram, eles eram tratados... Se vocês quiserem uma referência de um bom filme que vai falar sobre isso, é um filme chamado Vermelho Brasil. Vocês vão ver como portugueses faziam com os indígenas aqui, logo no início, nas primeiras colônias de povoamento que a gente tinha aqui de portugueses, em 1660, principalmente quando vai acontecer uma invasão da França, né, que a França tenta instituir aqui, a França Antártica, aqui eles chegam no Rio de Janeiro, inclusive com o Villegagnon e a sua tropa, então há um embate entre portugueses e franceses aqui na Baía de Guanabara, por conta da terra do Brasil. Inclusive, alguns índios daqui lutam junto com os portugueses para tentar expulsar os franceses daqui. Agora, vamos lá ao que interessa. Então, em 19 de abril de 1940 acontece essa primeira conferência. Então, por isso, esse 19 de abril é instituído como o único dia do índio, né? Eu gosto muito daquela música do Jorge Benjor, que é da década de 70, na voz inconfundível da Baby Consuelo, que ele fala o dia 19 de abril, né? Mas agora ele só tem o dia 19 de abril. Por quê? Todo dia era dia de índio, né? Antes dos portugueses cá chegarem, todo dia era dia de índio, né? Então, eles chegaram aqui, tomaram as nossas terras, levaram para o Brasil, principalmente, que é a primeira mercadoria, o primeiro ciclo de exploração aqui na terrinha, é o pau-brasil, que é levado para a Europa. Por quê? Quem conhece o pau-brasil, já viu? Sabe que por dentro tem uma seiva avermelhada. A madeira não é só para confecção de móveis, mas essa seiva ela é utilizada para poder dar cor avermelhada às roupas, né? Utilizada principalmente pela realeza e pelos clérigos, né? Na Europa. Pra vocês terem uma ideia, até então, na Europa era utilizado um caramujo chamado murex,
que era encontrada ali na região do Mediterrâneo. Então, às vezes, para você fazer uma toga, por exemplo, ou uma capa, um manto real, você gastava uma quantidade absurda desses caramujos, virando até uma extração predatória. Então, num primeiro momento, fazer essa troca, né, que os portugueses fizeram com os indígenas, deram espelhos. O Renato Russo vai falar muito bem disso naquela sua música Índios, né, que deram espelhos para os índios, deram cachaça, deram machados, mas por quê? Porque eram bonzinhos? De bonzinhos os portugueses não tinham nada. Simplesmente era para os indígenas extraírem, né, pau-brasil, para eles levarem navios e mais navios para a Europa, para poderem ser utilizado lá. Detalhe, eu fiz uma anotação aqui para vocês terem uma noção das nações que habitavam. Nós tínhamos 3 grandes troncos, Tupi-Guarani, o Aruaque e o G. Então, olha só, dessas nós tínhamos Pataxós, Botocudos, Tupinambás, Carijós, Guaianins, Charruas, Guaianás, Caiapós, Aimorés, Tupinambás, Paiaguás, Chavantes, Parintins, Jurunas, Potiguares, Caetés, Tapuias, Galibes, Tapajós, Uiapins, Mucuxins, Tucanos e Yanomamis. Tem muitos outros, muitos outros. Olha a outra cola que eu trouxe aqui. A partir de 1988, a Constituição vigente, ela garante a posse da terra e a demarcação num prazo de 5 anos, né? Por exemplo, a partir de 1940, a gente tem aí grandes defensores que foi Darcy Ribeiro e os sertanistas sociólogos, os irmãos Vilas Boas, que muito contribuíram para a causa. Hoje, a Lei 11.645 de 2008, ela obriga o ensino em todos os segmentos da educação no Brasil, da cultura afro e da cultura indígena. E hoje nós temos mais de, segundo o censo de 2010 do IBGE, 817.693 indígenas habitando no solo brasileiro. São mais de 900 mil. 502.783 em zona rural, 315.180 nos centros urbanos. São mais de 305 etnias e 274 línguas. Agora, eu te pergunto, hoje, todo dia é dia de índio?